Boa noite. A TV Onix, cumprindo o seu papel democrático de contribuir com o processo eleitoral de forma isenta, apresenta o programa Eleições 2024, seu voto na TV Onix. De hoje até sexta-feira, sempre às 11 horas da noite, teremos entrevistas com os candidatos a prefeito de São Carlos e um programa especial que vai contar a história das eleições e as peculiaridades de cada processo eleitoral em São Carlos. A ordem de exibição dos programas foi sorteada e aprovada pelos representantes das coligações em reunião realizada aqui na TV Onix. Participam também das entrevistas os jornalistas convidados pela TV Onix. Ao meu lado, Fábio Taconelli, jornalista da Jovem Pan, da Rádio Jovem Pan FM de São Carlos, com experiência de mais de 30 anos na área. Também participa desse programa o jornalista Rodrigo Stein, que atua no jornal São Carlos Agora e com uma experiência de 10 anos também atuando no jornalismo. Como convidado desta noite para a entrevista, nós temos o prazer de receber o candidato Mário Casale do Novo. Mário tem 40 anos, é casado, pai de Catarina, que tem 3 anos, e do recém-nascido Augusto, de 2 meses. É formado em Engenharia de Produção Mecânica pela USP, a Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos. Trabalhou no mercado financeiro por 4 anos. Em 2011, voltou para São Carlos para trabalhar na empresa da família, a Casale Equipamentos. Na empresa, passou por diversos cargos até assumir a presidência em 2020. Além de uma gestão exitosa na empresa, Mário fundou com amigos o Mob Sanca em 2018, um grupo de trabalho voluntário. Em outubro de 2023, deixou a presidência da empresa Casale, tornando-se conselheiro, e mergulhou na então pré-candidatura, hoje candidatura a prefeito de São Carlos. Mário, muito obrigado por sua participação aqui nesse programa especial da TV Onix. Depois de ler o seu currículo, a pergunta que todos fazem é: por que ser candidato a prefeito e não continuar atuando na empresa de sua família? Boa noite, Mário, obrigado pela presença. Boa noite, Ney, boa noite, Fábio, Rodrigo, Candiano, Ferreira, que está lá também na produção, e boa noite a todos que estão nos acompanhando aí nas suas casas. É um prazer estar aqui, mais uma vez, em primeiro lugar, assim como no próximo domingo estarei em primeiro lugar. Então, muito bom novamente estar em primeiro. A sua pergunta é muito boa, Ney. Todo mundo me faz ela, porque eu podia realmente estar no conforto da minha vida privada, né, tocando a empresa da minha família, o que eu estava fazendo. Eu fui formado para ser um industrial. A vida inteira, desde pequeno, os meus pais, assim como junto com as minhas irmãs, foi formando a gente para poder fazer a sucessão, né? E a gente foi sendo criado para isso. E eu, desde os 13 anos, ia na empresa da família, trabalhar na Casale Equipamentos, né, que é a nossa empresa. Fui fazer engenharia de produção exatamente pensando, né, produção mecânica, porque lá é uma produção mecânica. Então, eu fui vivenciando isso ao longo do tempo e nunca imaginei que eu ia entrar na política. Mas, há 6 anos, eu criei um grupo de trabalho voluntário junto com alguns amigos, esse grupo chamado Move Sanca, que o objetivo era realmente mover a cidade, desenvolver e transformar São Carlos numa cidade modelo. E a gente fez diversos projetos, projeto Gestão de Doações, projeto Enchente Zero, projeto Investe Sanca, que o objetivo era usar leis de incentivo na cidade, aumentar o uso de leis de incentivo para nossas crianças, para idosos, para combate ao câncer, enfim. Diversos projetos a gente foi buscando fazer nesse grupo de trabalho voluntário, buscando melhorar a nossa cidade. E, com o tempo, eu percebi que tudo aquilo que eu levava para a prefeitura não dava resultado. É interessante que, quando a gente criou esse grupo, a gente imaginou que o pessoal da prefeitura ia estar ansioso por ter ajuda da população. Porque, quando a gente estava numa reunião discutindo, a gente tinha um grupo de amigos que se reunia, de empresários, né? E a gente estava discutindo a cidade, falando dos problemas, e aí eu falei, poxa, a gente está aqui só reclamando e não estamos fazendo nada, vamos buscar ajudar, né? A gente só está reclamando do pessoal que está na prefeitura e tal, vamos buscar ajudar a prefeitura, vamos tentar fazer alguma coisa para ajudar a cidade. E aí, quando a gente começou, pegamos praça para cortar grama, para pintar,
Enfim, aí fomos lá, adotamos a área na frente do SESC para mostrar que dava para fazer essa... Na época tinha poucas empresas, acho que só tinha uma fazendo adoção de espaço público, a gente quis mostrar que dava. Então, com o tempo, a gente foi vendo que as coisas que dependiam da prefeitura, infelizmente, eles não tinham essa vontade de receber ajuda como a gente imaginou. E aí eu recebi um convite do Partido Novo, que eles observaram esse trabalho. Eu fui, inclusive, tive entrevista com o Fábio lá, para discutir o projeto de rastreamento de contatos na época da pandemia também, que poderia ter reduzido a pandemia aqui em São Carlos. Enchente zero, a gente também teve entrevista, né? Não sei se o Ney estava lá na época, não me lembro. Estava também, né? Então tá bom, na POP na época. Exatamente. Então essa história começou lá atrás. Aí o Partido Novo me procurou e falou: Mário, se você quiser fazer mudança de verdade, tem que ir para a política, não tem como. É lá que está nosso dinheiro, é lá que está a caneta para a gente tomar decisão. Então eu passei a refletir sobre isso. E desde pequeno eu sempre refleti sobre o motivo da gente nascer onde a gente nasce, o que a gente está fazendo aqui, né, nessa vida, né? E sempre filosofei muito sobre isso. E eu cheguei à conclusão que a gente tem que evoluir. A gente vem para essa vida para evoluir, ser feliz, se possível, no caminho, e ajudar outras pessoas a evoluir e serem felizes também. E eu entendo que a gente tem a primeira loteria que a gente participa da vida, que é onde a gente nasce. Dependendo do lugar que você nasce, da família que você nasce, você pode ter muito mais conforto, você pode ter uma vida mais privilegiada ou mais vulnerabilidade. E eu entendi que o Estado tem esse papel de reduzir essa distância. Só que o Estado está fazendo um péssimo trabalho em relação a isso. Então eu falei, por que não eu ir lá no Estado, né, me colocar à disposição da população para buscar fazer essa diferença lá? Então, por que continuar na empresa da família todos os dias se eu sinto prazer em fazer essa outra coisa que vai me deixar mais feliz? Essa é a verdade. No final, eu vou ficar mais feliz em poder contribuir com a vida de outras pessoas. Então, por isso eu decidi. Foi uma decisão baseada em propósito, em legado que eu quero deixar. Não é fácil, a gente sabe o tamanho do desafio, né? Mas a gente está confiante de que a população vai abrir os olhos e vai ver a oportunidade que nós temos na mão de deixar a velha política para trás, de realmente começar uma nova história para a nossa cidade. Fábio Taconé. Eu queria continuar nessa temática da água, mas não da água em abundância, no caso das enchentes, né? Mas da água em escassez. O SAAI argumenta que a captação de águas superficiais impossibilita o abastecimento pleno nessa época de crise hídrica. Aí, Mário, você não acha que esses argumentos são subjetivos, tendo em vista que nós temos um departamento de hidráulica e saneamento aqui na USP de São Carlos? Poderíamos ter planejado a perfuração de novos poços. Você acredita que há uma subjetividade nessa discussão por parte do poder público? Eu entendo que sim, eu entendo que o que está acontecendo hoje é que eles querem colocar toda a culpa na crise hídrica, na estiagem que a gente está passando. E a verdade é que faltou planejamento, faltou gestão, faltou investimento. Agora, é claro que, mesmo se tivesse feito, eu acredito que a gente passaria por alguma dificuldade nesse momento. Porque é uma crise bastante forte. Então, a gente tem que falar a verdade. Não pode também falar, dar a César o que é de César, né? Então, assim, eu acredito que a gente teria um pouco de falta de água, sim, numa crise que a gente está vivendo. Mas seria muito menor. Por quê? Porque a gente fazendo a captação no nosso subsolo, nós estamos em cima do aquífero Guarani, né? A não ser que a gente tivesse, com muitos anos já de uma administração diferenciada, né, que infelizmente, a gente vive décadas de administrações que não estão fazendo o papel do SAAI que deveria, a gente iria sofrer um pouco, mas aí seria muito pouco, porque aí você, com a perfuração no aquífero Guarani, você tiraria essa água lá do nosso subsolo, né, e poderia chegar em toda a cidade. Então, o que nós vivemos é um crescimento da cidade sem planejamento. A cidade foi crescendo, principalmente na região sul, né, na grande cidade de Araci. Vários novos bairros foram nascendo sem a infraestrutura necessária para garantir a água para as pessoas. Então,
a gente tem que pensar em planejamento de longo prazo na nossa cidade. A gente não pode sair fazendo as coisas e aprovando sem as áreas se conversarem, as áreas que eu digo da prefeitura, né? Sem o SAAI estar sintonizado com o que está sendo aprovado no setor de habitação, que está passando pelo CONDEMA, está passando pelo CONDUSC. A gente tem que fazer planejamento de longo prazo e estruturar a cidade para resolver esses problemas. Então, o que eu vejo hoje é falta de gestão, falta de planejamento, e nós vamos resolver. É muito simples essa questão de furar os poços. A gente pode fazer isso rapidamente, fazer os reservatórios, interligar novos. Eu acredito que hoje, honestamente, eu acho que eu deveria estar tendo racionamento na minha casa. Mas eu não tenho. Hoje, na minha casa, está tranquilo, não falta água. Se eu não tivesse ligado, sabendo que nós temos um problema de falta d'água na cidade, eu não ia estar cobrando minha filha, de 3 anos, que ela quer ficar brincando lá, de abrir a torneira e tal, falar, olha, filha, você não pode gastar água, porque tem gente na cidade que está tendo falta d'água. Então, eu acho que deveria ter um racionamento geral. Todo mundo ter a falta d'água, para todo mundo sentir e todo mundo... Todos darem a parcela de contribuição. Dar a parcela de contribuição. Agora, por fim, eu queria falar uma coisa para vocês que é muito importante, que é a questão de buscar aonde que está a água que está sendo perdida. Porque enquanto países na Europa consolidados estão com percentuais baixíssimos, como 10%, 5% de perda d'água, São Carlos hoje estima-se que tem 50% de perda d'água. Então, se a gente busca aonde está essa perda, basicamente nós temos a tubulação, tem tubulação antiga, que está quebrada embaixo da terra e que não está brotando para cima a água. Essas que não está brotando para cima, a gente não fica sabendo, está indo para baixo. E aí a gente perde essa água, a gente gasta milhões de reais para tratar uma água, para tratar bilhões de litros, e a gente perde metade disso. Então, isso deixa a água mais cara, né? A gente precisa, ao invés de ficar gastando para tratar a água e perder, a gente tem que pegar dinheiro e investir em tubulação nova, para não perder a água. E aí a gente vai conseguir refazer toda a tubulação da cidade, reduzir drasticamente essa perda, inclusive parar com esse negócio de toda vez que faz recap, estourar toda a tubulação, porque a tubulação antiga, o pessoal faz recap, logo em seguida já nasce as infiltrações, né, os vazamentos d'água, tem que ir lá, faz aqueles cortes que não precisaria ser daquele jeito também, porque a gente sabe que os cortes hoje, que da forma como o SAAI faz, é ultrapassado, é da idade da pedra, a cidade vira uma montanha-russa. Enfim, a gente tem que usar tecnologia. Nós estamos na capital da tecnologia e a gente precisa usar tecnologia para descobrir onde que está os vazamentos de água. Dá para fazer várias coisas, usar sonar, usar sensores, para saber que ramais que estão tendo mais perda d'água. E, por fim, eu já me alonguei bastante, mas eu quero falar uma coisa importante sobre isso também. Tem muita gente pagando caro ar. As pessoas estão pagando ar. A hora que falta água e depois a água vai voltar, vem um monte de ar pela tubulação que gira o hidrômetro. E aí as pessoas estão pagando ar. Quem não está atento, aliás, verifique aí na sua casa. Faça reclamação no SAAI. De vez em quando eles aceitam o argumento. Muitas vezes eles vão falar, não, porque deve ter vazamento. Teve uma pessoa que me falou, deve ter vazamento na sua casa. Aí foram lá ver, cobraram ainda uma diária de ir lá ver se tinha vazamento. Não era ar. Então, assim, nós estamos vivendo um problema seríssimo com o nosso SAAI aqui em São Carlos. E aí eu falei na entrevista para você na Jovem Pan, tem o presidente do SAAI, é o presidente do partido do Neto Donato, que para mim não faz o menor sentido você ter o presidente de partido do candidato lá como gestor, né, que deveria ser um gestor, mas é um político que está à frente do SAAI, que para mim não faz o menor sentido. E graças a isso também a gente tem muitos problemas, porque não tem técnica para resolver, né? Rodrigo. Mário, eu gostaria de pegar esse gancho, justamente que você acabou de falar, da questão de quem está à frente, né? Como você citou, tem um político à frente do SAAI, e isso talvez possa prejudicar, sim, a administração, mas não só no SAAI, como em diversos outros departamentos. Caso você seja eleito prefeito de São Carlos, você tem já uma equipe que está preparada para estar à frente das secretarias do SAAI, porque, bem como você citou, não é só a questão de falta d'água, também tem uma falta de comunicação com relação ao recap, com relação a acabou de fazer, estoura a tubulação.
estraga o serviço que acabou de ser feito, as ruas viram realmente uma montanha-russa e depois se faz um novo recap em cima de um recap que já tinha sido feito para consertar a rua que ficou. Então, não só trazendo a questão do departamento do SAI, mas existe uma equipe. São Carlos? Nós vamos fazer o seguinte, primeiro nós vamos reduzir a quantidade de secretarias. 25 secretarias. É possível, Mário, reduzir é a claro, quantidade de é claro. secretarias? 25 secretarias é um absurdo, né? Considerando o gabinete, a procuradoria, é muita coisa. A gente não precisa de tudo isso, nós vamos reduzir, tá? Eu estimo, quanto? Você tem eu uma estimo ideia? 16. Eu estimo 16. Eu não tenho ainda tudo traçado bonitinho, porque nós vamos discutir isso na equipe de transição, tá? Então, assim, 16 me parece um bom número, aí nós vamos decidir. A gente tem, claro, algumas ideias, já discutimos, tal, mas isso nós vamos discutir com a equipe de transição. E, uma vez eleitos, a gente vai abrir para as pessoas enviarem os seus currículos interessadas nas vagas. Seja nas vagas de secretário, nós vamos exterminar, não vai existir secretário adjunto, tá? Para mim isso é uma anomalia, um absurdo criado para cabide de emprego, para fazer favor político. Então nós vamos eliminar isso, nós vamos reduzir muito o custo na administração, tá? Então nós vamos eliminar as secretarias, a gente vai eliminar esse cargo de secretário adjunto, vai eliminar vários cargos de chefe, a gente tem que deixar mais enxuto, até porque quando você tem muito cacique e pouco índio, a dificuldade de fazer gestão fica maior ainda. Então a gente tem que reduzir isso. E nós vamos abrir para as pessoas enviarem os seus currículos e nós vamos escolher. Nós vamos fazer uma avaliação, escolher de 4 a 3 perfis para entrevistar, né, e selecionar as pessoas. O Novo tem bastante experiência em fazer isso, eles, inclusive, se dispõem a vir aqui ajudar a gente a fazer essa transição. Nós fizemos isso lá em Joinville, quando a gente venceu a eleição lá, a gente teve uma equipe de transição que receberam currículos, foram selecionados. Eu conheci vários desses lá em Joinville, quando eu fui lá fazer uma visita. E tive a oportunidade de conhecer pessoas que falaram, olha, eu enviei o currículo, nunca imaginei que ia me chamar, vi na TV ele falando, pessoal, mandem o currículo para as vagas tal de secretário. Eu falei, mandei, vamos ver, né? Vamos ver o que vai virar. Mas acho que não vai dar nada, imagina, político tal, isso aí é só para inglês ver, o cara falou, né? E aí ele foi chamado, recebeu um e-mail, falou, você está convidado para vir aqui e tal, e ficou impressionado, secretário lá. Então, isso, pessoal, mostra como a gente consegue fazer uma política de forma diferente. A gente vai, sim, escolher pessoas técnicas, pessoas honestas, pessoas competentes para cuidar de cada área da prefeitura. É a mesma coisa que fez o Zema em Minas Gerais, a mesma coisa que fez o Falcão em Patos de Minas. É assim o jeito do Novo trabalhar. O salário atrai esse tipo de mão de obra, na sua visão? Um salário de R$15 mil aproximadamente, mão de obra qualificada, tendo em vista que você vai lidar com funcionários de carreira. É uma dinâmica totalmente diferente da iniciativa privada. Atrai mais o propósito, Fábio. De fato, é mais o propósito. Assim como eu também abri mão de um salário de presidente da empresa da minha família, eu era um executivo, né? Eu não sou sócio, não recebo dividendos. Então, eu, como executivo, abri mão para me dedicar a uma vida pública com um salário muito menor, desde outubro do ano passado, né? Hoje eu sou conselheiro da empresa. Não comparo o que eu tinha de salário antes como presidente. Mas por que eu abri mão? Para me dedicar a propósito. E aí nós vamos ter que achar gente que está afim, de fato, de fazer por propósito, porque é um período, são 4 anos de mandato, que a pessoa pode, sim, falar, vou me doar, vou servir durante esse período. Porque quando você compara o salário, né, pensa um salário de 15 mil, quase 16 mil reais, um salário de secretário, com o salário da iniciativa privada, para um salário de um gestor, que seria um secretário, seria comparado a um diretor de uma empresa. É baixo, essa é a realidade. As pessoas comuns, né, digamos assim, as pessoas que estão no dia a dia trabalhando em cargos mais simples, muitas vezes vão falar, olha, eu acho muito alto, é um valor alto, tal, mas a realidade do nosso país, a gente tem uma disparidade grande, né? Então, a realidade é que, para os cargos de alto nível, de liderança, os valores são altíssimos. Então, é isso, tem que ser por propósito. E, muitas vezes, Fábio, a gente vai poder colocar próprios servidores. Os servidores vão ser muito estimulados, os servidores públicos de São Carlos, vão ser estimulados a enviar também os seus currículos. Falar, olha, eu tenho interesse nessa vaga. A gente tem servidores muito motivados a ajudar a cidade, servidores incríveis que hoje não estão conseguindo porque tem políticos no lugar que eles poderiam estar. Então, nós vamos estimular muito isso também, tanto para secretarias quanto para cargos de confiança em geral.
Rodrigo? Mário, você disse que pretende reduzir o número de secretarias e também o número de cargos. Você não acha que isso pode criar um mal-estar entre Prefeitura e Câmara Municipal? Na verdade, Rodrigo, a questão da Câmara ter cargos na Prefeitura é uma questão que não deveria acontecer. Infelizmente, hoje, as pessoas acham isso comum, mas não deveria acontecer isso. Por quê? Porque isso faz com que quem é da Câmara e tem indicados lá não faça a fiscalização da forma como deveria. Uma das principais funções do vereador é fiscalizar. Ele legisla, ele fiscaliza. Ele não executa. Quem executa é o executivo, né? A prefeitura. Então, nós temos um problema hoje enorme, né? Que quando o secretário de governo, na época, Neto Donato, né, ele assumiu, ele fez aquela reforma administrativa, em que ele usou essa teoria sua. Eu tenho que distribuir cargo para os vereadores para o prefeito não cair. Foi feita essa negociação. Aumentou em quase 16 milhões de reais os gastos públicos por ano, só em cargo novo que ele criou, distribuído para os indicados de vereadores. Alguns vereadores foram assumir cargos também. E aí eles ficaram felizes. Quem ficou triste? A população. Quem encheu de político na prefeitura, falta dinheiro para médico, falta dinheiro para exame, falta dinheiro para um monte de coisa, mas para os políticos indicados não falta. Então nós não vamos fazer isso. Como é que a gente vai negociar, Rodrigo, com os vereadores eleitos? Dia 7 de outubro. Dia 6 eu vou estar comemorando. Dia 7 eu vou ligar para eles, para cada um dos eleitos. Parabéns. Parabéns por ter sido eleito. Vereador de São Carlos. Vou ligar para alguns do Novo também para parabenizar. Vou falar, olha, venha fazer parte da minha base. Vamos negociar. O que você quer fazer durante os 4 anos do nosso mandato? O que você quer da prefeitura, do executivo? Vamos negociar. Traz as suas demandas para a gente discutir. E aí eu vou falar para ele, para eu entregar essas demandas que você está pedindo, eu preciso de gente técnica, gente competente lá na prefeitura. Não vou poder colocar cargo indicado por você que não tenha competência. Se você quiser indicar pessoas que tenham competência técnica para a área, pode indicar, vai ser muito bem-vindo. A gente vai precisar de indicações, mas de gente técnica e competente. Esse vai ser o critério. Então, Mário, a relação institucional é inevitável, né? A relação entre os poderes executivo e também o legislativo. Como será essa relação, tendo em vista que você vai ter um orçamento amarrado, um orçamento aprovado pela gestão Ayrton Garcia? Você não acredita que terá de ter, independente de quais são os vereadores eleitos, sejam da base do Neto, do Newton ou da sua base, você não acha que o diálogo se faz necessário para gerir a cidade num primeiro ano, com as suas complexidades e as suas dificuldades? Sem dúvidas, o diálogo é importantíssimo e nós vamos dialogar muito. É importante entender, quando eu falo de pessoas técnicas e competentes, inclusive na política. Política também tem técnica. Então a gente tem que ter, num cargo como secretário de governo, né, relações institucionais, a gente tem que ter pessoas políticas para atuar. E elas vão estar em relacionamento com a Câmara de Vereadores, com cada vereador. Você concorda que o orçamento vai te amarrar em algumas obras, em algumas ações que você queira implementar no primeiro ano? Você é natural que no primeiro ano, diálogo, né? é natural que no primeiro ano você está com o orçamento feito pelo gestor anterior, né? Agora, entre o diálogo para discutir as prioridades, pode ser que a gente, avaliando, entenda que tem outras prioridades, leva para a Câmara para renegociar. E a gente pode enxugar muito custo também. A gente acredita que tem muito custo para enxugar. A gente sabe que em empresa a gente tem, toda vez que olha, imagina em prefeitura que está sem dono já faz um tempão. Cada secretário é dono da sua área lá, quase não se conversa com as outras, não tem gestão em cima para redução de custo. A gente vai conseguir enxugar muito custo, vai começar a sobrar dinheiro para usar em coisas que precisa ser utilizado. Já que a gente está falando de dinheiro, Mário, fala-se muito em impostos e como a população contribui para a manutenção da máquina. Você pensa em aumento de impostos, você pensa em redução de impostos, você pensa em requalificar, em reformar a taxa de impostos na cidade. Qual é a linha de pensamento do Novo nessa questão financeira?
Perfeito. O Novo é sempre a favor de baixar imposto. A gente é contra aumentar imposto, nunca vamos aumentar imposto. O imposto, você falou até de contribuir, né? Na verdade, quem paga a máquina pública é o cidadão, que gera riqueza, né? E são as empresas gerando lucro que possibilitam ter imposto. Então, o empresário, aquele que assume risco, desde o pequeno empreendedor até os grandes empresários, as grandes corporações, são essas gerando lucro que conseguem fazer a máquina girar, fazer com que tenha dinheiro para o Estado ser bancado. É por isso que a gente tem que tratar tão bem a gestão do Estado, do município, né, da prefeitura, porque é um dinheiro muito suado. A gente sabe o quanto que é suado. Quem CLT sabe o desconto na folha, o quanto que dói aquele desconto, você saber. E ainda tem o empresário que paga quase 70% a mais que o funcionário nem sabe, que vai lá para um monte de coisa, INSS, FGTS, Sistema S, encargos, etc. Então, é muito suado. Então, a gente sempre é contra aumento de imposto. A gente, num primeiro momento, não vai buscar reduzir imposto na somatória total. O que a gente vai buscar fazer, dentro do projeto Quadrilátero da Inovação, é criar um subsídio para empresas de tecnologia e inovação estarem no Quadrilátero da Inovação, que é na região central de São Carlos, em que nós vamos atrair novas empresas. E aí a gente vai aumentar o valor arrecadado no município, porque a gente vai atrair empresas e vai ajudar a criar novos negócios aqui através da esteira de startups. Nós vamos criar uma esteira de startups, que significa você começar desde o momento que tem uma ideia, a concepção da ideia do negócio, até você validar o produto, validar a forma de comercializar e entrar na rota de aceleração. Então, para cada fase, nós vamos ter dentro da nossa prefeitura, através da Agência de Desenvolvimento Econômico e Inovação, nós vamos ter esse programa que vai ajudar a desenvolver novos negócios na cidade. Então, isso vai fazer com que a arrecadação do município aumente e a gente possa cuidar melhor do nosso povo. Antes da sua pergunta, Rodrigo, a gente vai dar uma paradinha agora para um intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com esse especial Seu Voto na TV Onix Eleições 2024. Voltamos já. Eleições 2024. Seu voto na TV Onix. Oferecimento Avatim São Carlos. Conheça a nova loja Avatim em São Carlos, na 15 de novembro, 1817. A casa é nova, mas a qualidade e o melhor do bem-estar continuam com as fragrâncias premiadas, hidratantes para a pele, perfumes para o corpo e ambiente, óleos essenciais e muito mais. Transforme seus momentos de autocuidado com os verdadeiros cheiros da terra. Avatim São Carlos, 15 de novembro, 1817, loja 3. Voltamos com o programa Eleições 2024, seu voto na TV Onix, hoje entrevistando Mário Casale, do Novo. Rodrigo Stein, a pergunta é sua para esse reinício de bloco. Mário, gostaria de aproveitar mais uma vez, você falou sobre trazer novas empresas para a cidade de São Carlos para aumentar a arrecadação. A gente sabe que hoje existe uma limitação na questão de novas empresas. Você, muito bem empresário, sabe muito bem disso, que existe uma dificuldade tanto em questão de área quanto atrair novas empresas para a cidade de São Carlos. Como que você pensa em resolver isso e para depois aumentar aí essa arrecadação? Eu posso acrescentar um outro detalhe sobre isso. Limpeza urbana, o que interfere na vinda de uma empresa na cidade, Mário? Perfeito. A gente tem que ter um distrito industrial para começar. São Carlos hoje não tem um distrito industrial para a gente colocar empresas, indústrias que queiram vir para cá. Então a gente tem que resolver isso urgente, para ontem, porque várias empresas têm a intenção de vir para São Carlos, começam a buscar terrenos e veem que é muito difícil, que falta opções, e a gente precisa resolver isso. A gente tem que atuar como município, como prefeitura,
E uma vez tendo esse distrito industrial, atuar na Agência de Desenvolvimento e Inovação de São Carlos, atuar para atrair as empresas. E aí a gente pode, inclusive, fazer uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos e algumas cidades de São Carlos, do Brasil, fazem também, a gente quer fazer aqui em São Carlos, que é você fazer um investimento pela prefeitura para que depois a empresa pague de volta. O que é isso? Você vai ter, por exemplo, um terreno que a prefeitura pode fazer como investimento para atrair a empresa, ou seja, ela estaria, entre aspas, doando, não é uma doação de fato, mas ela estaria doando, né, até que se pague esse investimento. E tem outras coisas, de repente a empresa pode falar, não, eu já tenho o terreno, então tá, eu vou pagar para você uma construção, vou pagar alguma coisa, para quê? Para incentivar a trazer mais empresas para cá. Dessa forma, com o tempo, como é que você paga? Você paga com o valor dos impostos de quem estiver aqui em São Carlos produzindo, a empresa em si vai ter mais impostos, vai ter também pessoas trabalhando na empresa que vão consumir na cidade, portanto, gerar também mais impostos, vai girar a economia, e aí, então, você faz o cálculo ao longo do tempo e você faz a avaliação se foi pago de volta para a prefeitura. Se não for pago de volta, a empresa precisa pagar com juros, né? Então, isso é uma coisa muito comum de se fazer. A gente pode fazer uma lei moderna em relação a isso, que a nossa agência vai poder cuidar para atrair novas empresas. São Carlos tem muitos institutos, tem a Universidade UFSCar, tem a USP, Senai, a gente tem diversas entidades que fazem com que a nossa educação técnica seja muito de excelência. Então, as empresas querem isso. As empresas, quando elas vão buscar um local para se colocar, o principal ponto que é gargalo é quem são as pessoas que vão trabalhar na minha empresa. Então, São Carlos, ela atrai muita empresa por conta disso. Por isso que eu falo sempre que a gente está vivendo, até hoje, de ter trazido a USP, a UFSCar para cá, depois as Embrapas, porque aí o pessoal vem para cá por conta disso, mas não tem nada de grandioso que foi feito pelo poder público para dar um grande passo aqui na nossa cidade. E aí que eu trago o projeto Sanca IA, que dentro do quadrilátero da inovação, a gente vai estimular muito a questão de desenvolvimento de inteligência artificial. São Carlos pode ser polo de desenvolvimento, na América Latina, uma referência do desenvolvimento de inteligência artificial. A gente tem aqui estatística, física, matemática, teoria, enfim, TI, ciência da computação, tudo o que precisa para trabalhar a questão da inteligência artificial. Já tem algumas empresas de inteligência artificial aqui, a gente pode ser um polo, sim, e nós temos que, como prefeitura, estimular para que isso aconteça, trazer profissionais extraordinários de fora para vir aqui, passar conhecimento, treinar, passar um período aqui na nossa cidade. Nós temos que impulsionar isso. Isso vai ser um grande passo que nós vamos fazer na nossa cidade. Com relação à pergunta do Fábio sobre o lixo para as empresas? Ah, sim. Tinha me esquecido do adendo. Bom, o ambiente em que as pessoas vão viver é importantíssimo. Então, desde da situação do lixo, como é que é a saúde da cidade para os funcionários que vão trabalhar lá, como é que vai ser, né, a zeladoria como um todo, a questão de parques, se é uma cidade gostosa de estar ou não, toda a qualidade de vida ela é essencial quando uma indústria vai estabelecer. E comércio mais ainda, porque o comércio, uma cidade bonita, bem cuidada, valoriza muito o comércio, valoriza muito, assim, eu vou lá para Ribeirão, por exemplo, para almoçar. Legal, eu vou passar numa avenida bonita, vai ser gostoso, vou me sentir num ambiente acolhedor. Agora, se eu vou numa cidade que está feia, que está mal cuidada, eu vou querer ir lá no restaurante? Vou querer ir lá comprar coisa? Não vou numa cidade que está bonita. Então, a beleza da cidade, a limpeza da cidade tem muito a ver com o quanto que as pessoas querem estar lá, e por isso tem a ver com o desenvolvimento da cidade. Tem uma grande empresa que acabou se instalando na região, Mário, mas que pesquisou São Carlos há alguns anos, e a pergunta dos CEOs era nesse sentido, né? Como é que as pessoas se divertem na cidade, quais são os clubes, qual é o time de futebol da cidade, que instalações esportivas tem para a prática dos funcionários. Quer dizer, exige muito mais que isso. E eu te pergunto, né, qual é a sua análise desses aspectos que a gente pode chamar de paralelos para atrair uma empresa aqui para São Carlos? Começar pela saúde.
Perfeito. Saúde hoje está vivendo um caos. A gente tem exames com uma fila enorme, a gente não sabe exatamente quanto, porque isso não é público, não existe uma transparência hoje em relação a fila nenhuma na prefeitura, mas a gente sabe que tem filas enormes baseado no que a população nos fala. Fila para fazer cirurgias, também um problema enorme. E falta de especialistas, de diversos tipos de especialistas, desde ginecologistas para as mulheres, pediatra, enfim, diversos, psiquiatra, está faltando demais, diversos especialistas que estão fazendo com que as pessoas fiquem numa fila que muitas vezes ela é interminável, porque a impressão que dá é que a Secretaria de Saúde não consegue se mexer para resolver esses problemas, é muito lenta para resolver esses problemas. Coloca a culpa no, é difícil de contratar o médico, não estou conseguindo pelo preço e tal, mas tem que ter atuação, né? E aí é o que eu sempre falo, se tem dinheiro para pagar político em cargo de confiança, deveria ter dinheiro para a coisa certa, que é pagar o médico. Então, aumenta o valor, se não está conseguindo trazer, aumenta o valor. Usa a telemedicina, de repente tem muitas dessas coisas que a gente consegue resolver através de telemedicina. Você vai contratar médicos à distância, pelo menos para desengargalar, né, o que está na fila. A gente tem dentro do nosso projeto, que é o projeto Exames e Cirurgias Salvam Vidas. A gente vai fazer uma força-tarefa, um mutirão para, primeiro, encontrar o que está perdido dentro do sistema de saúde, porque hoje as pessoas estão muitas vezes perdidas. Eu tenho um exemplo, eu tinha ouvido falar isso, de até uma pessoa dentro da Santa Casa me falando, olha, a secretaria muitas vezes não sabe o tamanho da fila, não está organizado, tal. Eu tinha ouvido uma pessoa me falar isso, e aí, logo em seguida, eu tive uma situação que um senhor me falou, olha, eu fui lá na cidade de Araci, estava numa reunião, ele falou, olha, eu estou tendo que fazer uma cirurgia no ombro, eu estou aguardando. E aí ele me passou o nome, eu falei, deixa eu ver como é que está então. Ele falou que está aguardando tem 2 anos. Deixa eu ver como é que está. Passei para o pessoal da Santa Casa, CPF, nome completo, falou, não chegou na nossa fila aqui, o nome dele não está aqui, ainda não teve o pedido médico para fazer a cirurgia. Aí eu falei com ele, tem que fazer o pedido médico. Não, já tenho o pedido médico. Então vai lá na secretaria. Eu falei, não, já tenho o pedido médico, está tudo certo, só tem que esperar. Então, assim, um empurra para o outro empurra para um, e aí? Aonde que está, então? Se a Santa Casa fala que ela teria disponibilidade para fazer, e lá na Secretaria de Saúde, o que me parece é que na Secretaria de Saúde está perdido isso, não está organizado. Então, isso tem que ser resolvido. Nós vamos atuar com a questão do prontuário eletrônico integrado, né? Hoje o prontuário eletrônico existe na rede do SUS, mas ele tem que estar integrado à Santa Casa, ao Hospital Universitário, inclusive aos hospitais privados e também aos laboratórios. Eu estava conversando ontem com um amigo, um médico que presta serviço para a prefeitura, e ele estava me falando, olha, o pessoal fala que tem digital, eu consigo acessar exames lá do paciente, o exame que tem lá na Santa Casa, por exemplo, consigo. Sabe quanto tempo demora? 5 minutos para abrir o exame. 5 minutos é o tempo que eu tenho para uma consulta, muitas vezes. Então, assim, é impossível. Fala que tem digitalizado, mas não funciona. Entendeu? Então, assim, a gente tem que acelerar muito o desenvolvimento de digitalização na cidade. E outra coisa que ele me falou, que eu fiquei impressionado, tem fila para médico, para tudo, né? Você vai marcar, tem uma fila enorme. E ele falou assim, eu tenho 12 atendimentos por dia. Sabe quantos eu faço? De 4 a 5. Sabe por quê? Porque as pessoas faltam. Por que as pessoas faltam? Porque não tem uma atualização com a pessoa para lembrar ela. Igual você vai num consultório privado, as pessoas te confirmam, mandam, é hoje, você vai e tal. Por quê? Porque sabe que as pessoas esquecem. Imagina quando você marca para daqui 6 meses uma consulta, e aí ninguém te lembra, ninguém te manda o WhatsApp. Isso, gente, tecnologia, dá para fazer isso automático. Até a ligação automática, o WhatsApp automático. A prefeitura não faz, não tem uma secretária, não tem ninguém fazendo isso. Então, 66%, pelo número que ele falou, não vai na consulta. E aí, então, você está desperdiçando. Ele recebe bonitinho o salário dele. E as pessoas não estão indo porque falta gestão. Então, nós temos um problema na saúde que, assim, é muito dinheiro mal gasto. Nós temos que fazer gestão, estabelecer fluxos de trabalho, processos, fazer uma lição de casa bem feitinha. Esporte na cidade. Esporte. Nós temos o projeto Força Competitiva, porque hoje São Carlos não tem assim uma estrutura para ter profissionais de competição.
o que a gente tem não é por conta de ação da prefeitura. O SESI, por exemplo, tem um triatlon muito forte, a gente tem em São Carlos muito pessoal do triatlon, de corrida, etc., né? Mas a prefeitura faz muito pouco em relação a isso. A gente entende que o esporte ele tem que ser desde a base, da criançada. Então, começando com aumentar muita atividade de contraturno, a gente conseguir ter todas as crianças fazendo esporte, 100% fazendo esportes e buscando que a gente selecione alguns esportes que a gente entenda que São Carlos tem vocação para ter um volume grande de crianças atuando nesses esportes, para que quando você tem volume, você consegue ali fazer um filtro e descobrir quais são aquelas que se deram melhor com cada esporte, que a habilidade dela vai ser interessante para aquele esporte. E aí você tendo esse volume, a gente vai com certeza conseguir ter profissionais extraordinários. E aí nós temos que pensar no esporte como prevenção à saúde, né? Porque o nosso corpo foi feito para se movimentar, não ficar parado. Então, desde cedo, as crianças aprenderem que o esporte é importante, os adultos serem estimulados a ter esporte, né? A praticar esporte, e as pessoas mais velhas, os idosos também. Outro dia eu fui conhecer um pessoal, eu não vou citar para não ficar chato, mas um pessoal que é idoso, que pratica um esporte e tal, eles me deram um documento em que eles pediam ali algumas coisas básicas. Eu gostaria que tivesse o local meu sempre disponível para eu usar durante os dias que eu tenho aula. Eu falei, mas como assim o horário disponível para você usar? Não, porque de vez em quando eles usam para outras coisas. Chama o pessoal da universidade que vai fazer não sei o quê e usa nosso horário. Chama o pessoal da escola tal para treinar a festa junina aqui, e aí usa o nosso horário. Então, vira e mexe, a gente não pode ter o lugar. Estou falando vários itens básicos, assim, que eu falei, gente, isso aqui é impressionante, o que vocês estão me pedindo é básico, eu assinei na hora, né? Então, assim, a gente tem que entender que o esporte tem que ser prioridade. Então, nós vamos atuar muito nisso, e o projeto Força Competitiva vai garantir que a gente tenha profissionais de competição em São Carlos indo para as Olimpíadas, com certeza. Fábio. Mário, sem dinheiro, todas as propostas se tornam utópicas. A sua equipe, de alguma maneira, tem acompanhado a dívida pública do município? A gente tem acompanhado o que é possível acompanhar, porque se você entra no portal da transparência, você não tem acesso à dívida atual, tá? Então, a última informação disponível, a informação que eu encontrei, ao menos, né, e conversei com vários especialistas, a que eu encontrei é a de abril. É a de abril desse ano, tá? Eu não sei se vocês tiveram acesso a alguma mais, mas a última disponível é de abril. Então, depois disso, é claro, foi gasto bastante dinheiro em obras, né? A gente está vendo o quanto que a cidade virou um canteiro de obras eleitoreiras, né? Então, a gente entende que aumentou bastante essa dívida, mas lá em abril era em torno de 260 milhões, tá? Então, hoje... A dívida chamada consolidada. Consolidada. Isso. Isso contando os empréstimos que a prefeitura eventualmente fez ou vai fazer para suprir as necessidades. Exatamente. Essa é a dívida consolidada total, tá? Então, hoje eu imagino que esteja pelo menos uns 100 milhões a mais, alguma coisa por aí. Mas isso aí é palpite baseado no que está sendo feito de contrato aí, que foi feito com novos recursos aí, né? Rodrigo. Mário, você já falou, né, da questão do dinheiro, né? Como que você vai fazer com relação à Câmara Municipal e também agora citada a questão da dívida. Como que você pensa, né, em administrar a cidade, tendo em vista que a gente não sabe nem quanto que está essa dívida, como que está essa dívida? Como que você vai conseguir resolver esse problema e conseguir dar continuidade, como o Fábio falou, nas propostas que você tem dito, se a gente não sabe como que está a situação? É muito simples, a gente vai encarar o desafio da forma como ele estiver, tá? Então, a questão é o seguinte, a gente tem que, quem está fora do governo, lida com as informações disponíveis, né? Quem está dentro tem acesso privilegiado, senta lá, conversa. Outro dia, inclusive, uma pessoa veio me falar que fez uma reunião com o Neto Donato, o atual candidato, e ele se portando como se fosse o prefeito, conversando na reunião como se fosse uma reunião da prefeitura, conversando sobre coisas para fazer para eles e tal, pela prefeitura. Eu falei, mas você tem certeza? Ele estava discutindo comigo dessa forma. Então, assim, é uma cara de pau que eu vou te falar, viu? Então, assim, quem está lá dentro tem acesso a um monte de informação. Quem não está, manda requerimento de
solicitação de acesso à informação, a gente mandou alguns, nem resposta você tem. Então, aí, infelizmente, a forma como está a prefeitura, é muito claro que o que o Tribunal de Contas do Estado colocou, que é a pior nota de uma prefeitura no estado de São Paulo, que é São Carlos, empatada com algumas outras cidades, como Araraquara também, né, administrada pelo PT, também está em último lugar, é nota C, Tribunal de Contas do Estado. Pior gestão pública do estado de São Paulo. Pior gestão no índice de eficiência da gestão municipal. É isso, o portal da transparência nossa é uma porcaria. Essa que é a verdade. Fábio. Então, Mário, eu queria abordar a questão do transporte público, que é um outro tema muito sensível à parcela da sociedade são-carlense. Nós temos propostas aí de revisão de contrato, o expresso que sai da Zona Sul e para no centro, a utilização de ônibus com tecnologia verde, né, a conhecida tecnologia verde. Tudo isso é viável, tendo em vista que nós temos um contrato em vigência. E essas questões, na sua visão, podem ser discutidas, eventual revisão contratual, quebra contratual. O que você acha de tudo isso? O contrato ele já tem uma previsão de quebra, mas tem multa, né? Então, a primeira coisa a fazer é fazer fiscalização do que está lá. Na nossa visão, esse contrato não está sendo seguido. Isso é baseado no que a gente ouve das pessoas nas ruas, porque eu não tenho como averiguar isso. Mas o que a gente sente, baseado no que a gente ouve todos os dias nas ruas, é que os ônibus não são nada pontuais, eles deveriam ter 95% de acuracidade, né, de pontualidade, deveria ter 99%, segundo o contrato, de rotas programadas executadas, e o que a gente ouve é que acontece demais de faltar o ônibus da vez, tem que esperar mais 1 hora, de o ônibus estar muito atrasado. Então, primeira coisa é fiscalizar. Uma vez fiscalizado, manda uma notificação, manda outra notificação, você segue o rito previsto no contrato. Independente disso, a gente vai chamar eles para sentar, para conversar, para negociar. O que não dá para falar é assim, eu vou rever, vou resolver e tal. O contrato está assinado, você entra como um gestor público, você não pode simplesmente falar assim, não, isso aqui não vale mais e eu vou fazer diferente. Você tem que seguir o contrato. Isso é uma coisa básica. Então, me surpreende um pouco a forma como um candidato fala que vai resolver e tal. O que nós vamos fazer é, sim, chamar eles para sentar para negociar, até porque nos parece bastante alto o valor do subsídio, tá, que é pago aqui, que é até 4 milhões e 100 por mês até. Então, me parece alto o valor do subsídio. A gente tem que sentar, fazer todas as contas juntos e buscar essa renegociação para melhorar a vida do cidadão, buscando rever as rotas, inclusive. A gente tem rotas hoje em São Carlos que estão super antiquadas, estão antigas. A gente tem que rever a forma de utilizar os terminais urbanos para que você tenha rotas diferenciadas dependendo de onde você vai. A ideia do expresso é uma ideia que até me informaram que já tem alguma coisa parecida no contrato atual, não sei se está funcionando, mas a ideia é o ligeirão lá de Curitiba, né? Você ter algumas linhas, e isso a gente pode implementar em toda a cidade, algumas linhas que passa, vamos supor, uma vez a cada hora, que vai direto sem ficar parando no caminho, exatamente onde você tem pontos de fluxo grande, né? Entre 2 ou 3 pontos. Então, isso você faz um estudo de origem e destino, rapidamente você pode entender como a gente pode refazer toda essa malha das rotas de ônibus em São Carlos. Mas nós não temos um plano de origem e destino? Uma empresa foi contratada, a Fundação Getúlio Vargas. E fez um plano, não é, Mário? Sim, esse mas não foi implementado. Está sendo seguido, vai ser seguido? Qual é a sua ideia? Na minha visão, não foi implementado esse plano. Então, assim, a gente tem que ver se a gente precisa atualizar. Se eu não me engano, faz 2 anos que eles fizeram, né? Foi feito o plano de mobilidade urbana da cidade, mas eu entendo que não foi implementado. Então, assim, a gente pode ou pegar esse e entender se ainda dá para utilizar, ou fazer um novo, dadas as mudanças que aconteceram na cidade, né? Fazer uma atualização nele. E verificar, então, como estabelecer as rotas na cidade de uma forma mais estratégica para reduzir o tempo de sair de ponto A até B de cada cidadão. E aí eu entendo que a gente tem que colocar vans. A gente precisa colocar vans na nossa cidade.
porque tem muitas linhas que não tem demanda para um ônibus, mas poderia ter para vans, ou até linhas que você tem um tempo mais longo entre cada ônibus e você poderia reduzir isso. Então, locais onde você tem 2 horas, por exemplo, você pode passar a cada 1 hora, a cada 45 minutos com vans menores. E aí você tem também, durante o dia, por exemplo, muitas vezes, ônibus que estão passando vazios, né, e gastando uma fortuna com um diesel com um motor grande e tal, que poderia estar lá uma van fazendo aquele trajeto, economizando bastante. Então, coisas para a gente sentar e discutir, né? Porque quando é feito o contrato, a prefeitura vai lá e estabelece o que ela pede na licitação e quem se adequa é a empresa que está se adequando. Então, a empresa vai colocar algo tão inteligente quanto foi feito pela prefeitura. Então, nós temos que buscar fazer uma coisa mais inteligente, sentar para renegociar com a empresa, porque a empresa ela pode readequar a frota dela. Isso está previsto em contrato, ela tem que ir trocando ônibus também conforme vão ficando mais velhos. Os ônibus hoje têm uma idade média já avançada também, a gente percebe que existe uma média, né? Então tem alguns novos, mas a maioria era usado. Então, assim, hoje o transporte público é algo que está sendo muito... a população está muito insatisfeita, essa que é a verdade. Rodrigo. Mário, como foi citado pelo Ney, a questão da empresa que fez a pesquisa para saber que pontos atrativos teriam para os seus funcionários aqui na cidade de São Carlos. E eu quero puxar a questão da cultura, né? Cultura e lazer. O que teria para uma pessoa aqui de São Carlos fazer nos finais de semana, levar a família... Caso o senhor seja eleito, o que você pensa em trazer para a cidade? O que você pensa em melhorar? O que você pensa em reativar? E como você avalia essa situação hoje? A gente precisa investir bastante nos nossos produtores locais, nossos artistas locais, fazer mais eventos. Outro dia a gente estava discutindo um evento, por exemplo, de moda de viola, poderia ter competição de moda de viola. Tem muita gente com boas ideias, que querem fazer coisas bacanas na cidade, mas que, ao invés de fazer isso, a gente gasta 200 mil para trazer Michel Teló, Elba Ramalho, alguns valores altos que, se a gente tivesse investido em os nossos artistas locais ou eventos diferenciados com públicos específicos, a gente poderia estar conseguindo abranger muito mais pessoas, né, camadas da sociedade, idades diferentes, do que alguns shows específicos que custam muito caro. Mas aí a população de mais baixa renda, principalmente aquela que não consegue pagar o ingresso, Mário, não fica alijada de ver esses grandes artistas, por exemplo? Então, aí depende muito do que você está fazendo em relação ao tipo de projeto que você quer dar para a população. Porque, dependendo do valor gasto, vale mais a pena você trazer um artista regional, um artista... Porque a questão é investimento e retorno, entendeu? Então, tudo na vida é investimento e retorno. A gente, quando gasta para trazer 200 mil reais para o Michel Teló, ou 100 mil reais para trazer o Leandro Carnal, se eu não me engano foi esse o valor para fazer palestra para os professores, você está deixando de investir em outras coisas que podem ser prioridade, como um exame de uma pessoa que vai morrer. Então, a gente tem que avaliar a prioridade, o momento de cada prefeitura, né? Agora, eu entendo, então, que os artistas locais têm que ser muito valorizados. Nós temos que buscar também atrair público para a cidade através de turismo. Então, pega, por exemplo, o Festival Chorando Sem Parar. É um festival incrível que existe em São Carlos. A galera da periferia poucos conhecem, sabe? Eu tenho conversado, poucos conhecem. E é um festival de música instrumental. E o pessoal da periferia, tem um monte de gente que gosta de música instrumental. Por que não estão ali? Porque não está sendo bem divulgado. A gente pode atrair turistas do Brasil inteiro para vir para esse evento, faturar muito mais com turismo. Então, uma vez trazendo, inclusive com cultura, com lazer, atividades de lazer, a gente trazendo gente para vir aqui, a gente gera renda e aí pode reinvestir em coisas na cidade. E aí eu vejo também que falta para os jovens, né? Falta coisas para os jovens fazer. A gente tem que pensar nessa solução, porque
Os jovens estão ansiosos por fazer coisas diferenciadas e acabam, muitas vezes, fazendo aquele espancadão que tem lá nas periferias, que muitas vezes... Por quê? Porque eles precisam fazer alguma coisa como atividade, é natural, o jovem tem essa demanda. E aí, se a gente não está conseguindo extravasar essa demanda, eles estão buscando alguma coisa que acaba agindo de uma forma que não está dentro da legalidade, então a gente tem que buscar resolver isso. Mário, eu queria deixar um minuto para que você fizesse as suas considerações finais e conversasse com o eleitor. Fique, por favor. Perfeito. Quero agradecer muito a você que nos acompanhou nessa noite. Quero deixar para você uma mensagem de esperança. A gente pode deixar para trás essa velha política que está acabando com a nossa cidade, que está deixando a nossa cidade abandonada. Voltar para trás não é o caminho. O presente a gente sabe que não está bom. Vamos pensar no futuro. Vamos pensar em Mário Casale para prefeito de São Carlos pelo Partido Novo. A gente pode fazer diferente. As mesmas práticas não vão levar a gente a resultados diferentes. Então eu peço a você, pense com carinho, faça o seu voto útil. O voto útil é votar em quem você acredita que tem o melhor projeto, que tem a maior capacidade, que tem a maior honestidade para cuidar da nossa cidade. Chega dos mesmos, chega das falsas promessas, dessas promessas ilusórias que fazem para você nessa época. Vamos trabalhar com o pé no chão, resolvendo as coisas, trabalhando por você para melhorar a sua vida. Contem comigo, eu quero contar com você. No próximo domingo, vote 30, Mário Casale para prefeito, e vote 30 também para os nossos vereadores. Vamos também renovar a nossa Câmara. Vamos junto, é 30. Um abraço. Mário Casale, obrigado e sucesso na eleição do próximo domingo. Obrigado, Mário. Muito obrigado, Ney, Fábio, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Ney, e até amanhã. Fábio Taconelli, obrigado e até amanhã. Um abraço, Ney, até a próxima. Teremos amanhã a presença aqui no Eleições 2024, seu voto na TV Onix, do candidato do PP, Coligação Amor por São Carlos, Neto Donato. Obrigado, boa noite e até amanhã. Eleições 2024, seu voto na TV Onix. Oferecimento Avatim São Carlos.